Olá, meu nome é Constança Vieira e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Querida Erasmus. Estamos de volta para o vosso segmento preferido, Roma, Finlândia, agora já oficialmente em Roma e em Vasa, para vos contar como é que está a ser esta experiência, como é que foram estes 2 primeiros meses na nossa perspectiva e já quase 4 meses da Madalena e da Maria. Então, meninas, como é que está a correr esta experiência? Está a correr super bem. Todas as expectativas que eu tinha até agora, está tudo a superá-las. Estou a adorar estar aqui, escolhia 1000 vezes novamente o mesmo destino e estou a gostar mesmo bastante. Eu também estou a adorar. O frio no início fez-me realmente muita confusão, inclusivamente num dos primeiros dias que eu e a Madalena fomos passear, eu achei que ia ficar ali congelada no meio da rua porque eu já não sentia o meu nariz, já não sentia as minhas mãos, os meus pés, mas entretanto aprendi-me a vestir e tudo ficou bem. E também a partir ali do meio de janeiro as temperaturas começaram a melhorar e agora também já estão praticamente iguais às de Portugal. Para mim, que estou aqui em Roma também com a Constança, está a ser uma experiência muito melhor do que eu alguma vez poderia esperar. Portanto, superou todas as expectativas e, tal como a Madalena e a Maria, eu voltaria a escolher Roma 1000 vezes. É uma cidade onde eu me sinto mais do que em casa, portanto está a ser perfeito mesmo, não poderia pedir por melhor. Eu concordo com tudo o que disseram, acho que agora principalmente com o que a Sofia disse, Roma é mesmo, sabe mesmo a casa, mas já nos estamos a precipitar. Eu agora quero mesmo saber como é que foi a saída de Portugal. Como é que foi para vocês a despedida, como é que foi o abandonarem e começarem esta nova aventura? Então, eu achei que ia chorar imenso no aeroporto, mas não aconteceu. Quando cheguei mesmo ao aeroporto, inicialmente vi logo as minhas amigas, comecei a chorar um bocadinho, foi logo assim aquela emoção inicial, mas depois não chorei mais até ao fim, até me despedir realmente das pessoas. Portanto, fugiu ao meu normal, porque eu costumo chorar com tudo, e então sinto que foi mais fácil do que aquilo que eu estava à espera. Já a minha, eu no início também achei que ia chorar horrores. Depois as minhas afilhadas da praxe foram lá e fizeram uma surpresa, não estava mesmo nada à espera, fiquei super feliz, mas ao mesmo tempo sim, mas depois muito mais triste também por ter mais pessoas ainda que eu gostava ali perto de mim. Acabei por chorar um bocadinho quando me despedi do meu pai e um bocadinho mais quando depois uma das minhas amigas me foi abraçar. Percebi que ok, é real, é agora, tem de ser, mas o facto de eu saber que vou voltar é sempre reconfortante, não é? Aquelas pessoas vão continuar lá, portanto, obviamente que é triste a despedida, mas eu acho que a despedida de Vasa vai ser muito mais triste. Concordo, eu agora que estou aqui acho que vai ser 10 vezes pior conseguir sair desta cidade sem chorar um rio quando for para o aeroporto. No meu caso, quando eu vim para Roma, eu tive um voo super cedo, o meu voo foi às 7 da manhã, se não estou em erro, e só foi comigo a minha mãe para o aeroporto, o que foi ótimo para mim, porque assim não tive muitas pessoas para me despedir no aeroporto e para tornar a situação mais triste, então foi só mesmo despedir-me da minha mãe, que pronto, chorei um bocadinho, foi triste, mas já me tinha despedido nos outros dias anteriores, então não foi tão difícil assim. Olhem, eu vim 2 dias depois do meu aniversário, então no meu aniversário fiz tudo, juntei toda a gente e eu nunca chorei tanto na minha vida como no meu dia de anos e era de felicidade. Eu estava tão feliz pela experiência que estava a viver, pela nova fase que ia passar, por ter os meus amigos todos ali ao meu lado, então chorei imenso, tanto que no dia parece que quase nem me caiu a ficha, que foi super natural. Também ao contrário de vocês, a minha mãe veio comigo, por isso tivemos assim uns primeiros dias na cidade só para explorar e para conhecer a cidade, que nunca nenhuma de nós tinha vindo a Roma, então foram mesmo giros esses dias, então souberam assim a férias. E a ficha foi-me demorando a cair, porque os meus primeiros dias de universidade foram assim um bocadinho confusos, já vamos lá mais à frente, mas por isso demorou-me assim um bocado a ficha a cair, mas ainda não tive nenhuma
choro, tristeza, só aquele meu dia de aniversário completamente melodramático. Mas desde aí está a ser... Não tive nada essa saudade de Portugal ainda, só da minha cadela, porque as pessoas eu consigo falar com elas e é um bocado o que eu vos digo, que eu sei que vou voltar eventualmente e consigo falar com as pessoas de quem gosto, e também tenho tido alguns amigos meus a visitarem-me e tem sido uma coisa muito gira. Eu acho que isso ajuda imenso, ter pessoas de Portugal a virem cá visitar-te vai fazendo com que atenue a saudade. Sim, acabas por estar distraído, nem tens muito tempo para pensar nisso e para estar... Se estiveres entretido, não tens muito tempo para ter esses tempos mortos de tristeza. Juro, eu acho que é a falta de tempo mesmo que me faz não ter tantas saudades, porque eu não tenho tempo sequer para pensar nisso. Há tanta coisa para fazer, sempre, a todo momento, que não há tempo para ficares triste, basicamente. O que é ótimo. Portanto, qual foi a primeira coisa que vocês sentiram quando aterraram na vossa nova casa? Quais é que foram os sentimentos, a sensação de chegar a este novo país? Ok, eu e a Maria, nós tivemos um voo de Portugal a meio da tarde, portanto nós chegámos a Helsínquia já bastante tarde e ainda tínhamos de apanhar um comboio para chegar até Vaasa, portanto na primeira noite nós ficámos a dormir no hotel em Helsínquia. Depois, quando cheguei a Vaasa, eu pelo menos falo por mim, claro, eu senti um alívio enorme porque eu já estava super farta de aviões, de comboios, de transportes. Eu só queria pousar, queria finalmente largar as malas e descansar um bocado. E senti-me super aliviada. Eu lembro-me que nós chegámos à estação de comboios e estavam lá alunos finlandeses para nos receberem e para nos levarem a casa. E foi isso que aconteceu. Entramos na carrinha, demos-lhes as malas, eles vieram trazer-nos a casa. Nós morávamos no terceiro andar. Assim que eu vi que eu tinha uma mala de 20 e tal quilos, mais outra de não sei quantos, mais uma mochila e não sei o quê, quis chorar porque eu não queria subir 3 andares de escadas com aquelas 3 malas. E depois eles foram super simpáticos, levaram-nos as malas todas. E assim que eu olho para eles... Que serviço! Sim, e assim que eu olho para eles, eles estão de ténis. Eu estou com 1000 camadas de roupa, com 1000 camadas de meias, com botas de neve de inverno, e eles estão de ténis. Estão meia e ténis. E eu digo, mas vocês não estão cheios de frio? Estavam 9 graus negativos, se não me esqueço. E eles disseram, frio? Só estão 9 graus negativos. E eu achei aquilo, o que é que está a acontecer? Mas pronto, no geral foi isso. Quando o primeiro impacto assim com o frio foi dentro de um parque de estacionamento, mas daqueles abertos. E eu, ai meu Deus, que frio é este? Algo que eu nunca tinha sentido antes. Depois, no dia a seguir, quando chegámos realmente à nossa cidade, a Vaasa, os estudantes foram-nos buscar e eles assim com os trajes, foi tão giro. E depois, além disso, foi assim na altura do pôr do sol e estava a nevar, então o céu estava assim cor de laranja, mas a nevar, parecia assim uma cidade encantada. Foi mesmo muito bonito. O bom foi, este tempo todo eu tinha visto neve no avião, no comboio, mas eu nunca tinha tocado. E foi super mágico, não sei, ter saído do comboio e ter começado a nevar quando eu saí do comboio. Toquei em neve pela primeira vez. Mesmo momento há filme. Não é? Super, super fixe. Então confirma se gostas de neve. Eu adoro neve. E adoro pisar a neve. Adoro a sensação. Adoro. Isto é só para relembrar aos nossos queridos ouvintes de que no primeiro episódio que nós gravámos, a Madalena ainda não tinha visto neve. É certo? verdade, não tinha Então visto. agora já temos o seguimento desta história. Sim, não nos apontou. Os primeiros dias, eu era para ficar 15 dias numa casa de freiras. Felizmente, a minha casa ficou disponível mais cedo, por isso estive lá 2 noites. Não era assim uma casa de freiras como eu estava na expectativa, mas depois vim logo para a minha casa e a primeira sensação que eu tive quando vi a porta foi: isto é um scam. Eu fui enganada, não é possível, pelo preço que eu estou a pagar, o meu bairro ser este. É incrível! Eu não consigo acreditar. Pronto. Até agora. A minha entrada é uma porta gigantesca, tem 2 portas, é assim uma coisa, parece completamente bairro super luxuoso de Roma. É um bairro ótimo, felizmente, mas tudo correu bem, não era um scam. O meu quarto é pequenino, é muito querido, não tem luz, mas estou numa zona ótima e não podia queixar.
e estou muito contente com a minha casa. Tenho uma cozinha maravilhosa, uma luz espetacular. E tu, Sofia, o que nos tens a dizer? Como eu aterrei aqui em Roma, senti uma sensação enorme de liberdade quando cheguei a Roma. Foi incrível. E eu já tinha estado aqui na cidade antes de vir de Erasmus. Portanto, eu já sabia que eu ia gostar de estar cá. Mas foi uma sensação diferente, chegar sozinha, com as minhas malas, com tudo, e depois apanhar o comboio para a cidade e trazer tudo para o meu apartamento, onde o meu senhorio me veio buscar à estação de comboios, e eu vivo com um senhor italiano, com uma senhora italiana e com um rapaz francês, e o meu senhorio italiano veio buscar-me à estação de comboios, e então senti-me logo super bem acolhida desde o primeiro momento, e foi logo uma experiência italiana desde o primeiro momento, porque foi pisar em Itália e começar logo a falar italiano. Portanto, senti-me bem, senti-me em casa, honestamente. Não senti aquele choque de, meu Deus, isto é tão diferente. Não, senti-me bem. Portanto, eu diria que estou muito bem instalada, não me arrependo nada da decisão que tomei. Eu também não, e sinto que a minha experiência está a ser muito mais autêntica por eu estar a viver com pessoas que realmente são do país. E, por exemplo, ainda ontem estávamos em casa e eles estavam a cozinhar, e eles às vezes ensinam-me a fazer alguma receita típica italiana, e como eu tenho... Uma das minhas colegas de casa não fala nenhuma outra língua sem ser italiano, eu sou constantemente obrigada a aprender a língua, e no fundo é uma grande imersão cultural que eu estou a ter, e portanto eu não trocava. Gosto muito da minha casa, também estou num sítio muito bom, e acho que no fundo a parte mais importante é que estou com pessoas que me fazem sentir bem e que eu gosto, e que sinto que completam aqui a minha experiência de Erasmus em Roma, porque são mesmo aqueles italianos estereotípicos. Uma das coisas que eu até acho que está a ser mais giro está a ser viver sozinha. Estou a adorar viver sozinha, é a minha primeira experiência. Sinto-me uma autêntica dona de casa. E vocês? Como é que está a ser para vocês esta questão de estar a viver sozinha, ter que fazer tudo? Para a Maria eu sei que já não é a primeira vez, mas contem-nos tudo. Ok, então, primeiro, também não me arrependo nada da minha escolha, e acho que o facto de eles serem tão organizados acabou por facilitar tudo. Eu não tive de procurar casa, não tive de fazer nada. Como eu tinha dito no outro podcast, preenche-se um formulário. O que é engraçado é que todos os alunos de Erasmus acabaram juntos no mesmo condomínio, são 3 prédios, com bicicletas no meio, e estamos todos juntos. É super fixe para fazer amigos, e pronto. Em relação à casa, eu estou a partilhar a casa com a Madalena e temos uma terceira colega, portanto temos 3 quartos, e ela é da Alemanha e tem 25 anos. E na primeira conversa, quando ela nos disse que tinha 25 anos, a nossa reação, quer dizer, a nossa reação não, mas o nosso pensamento foi: ai meu Deus, ela não vai aturar nada de convívios, festas, todas estas malucadas, mas não, atura, vai a tudo, ainda nos ajuda. É super querida, eu adoro-a, nós adoramos-la, e não podíamos ter tido mais sorte mesmo com a nossa colega de casa. É, e sem ela já não estava viva sequer, provavelmente já tinha sido deixada ali num canto qualquer na rua. Portanto, ela é a Leonie atura cada coisa que vocês não têm noção, e depois, se for preciso, ainda se ri disso. Eu adoro-a mesmo, e pá, eu não sei, parece que escolheram a dedo as pessoas para ficar neste apartamento, porque esqueçam. Brutal. E a casa é incrível, é super grande, e como nós estamos as 3 no mesmo grupo de amigos, todos os convívios acabam por ser na nossa casa, porque, ponto número 1, a cozinha é enorme, nós estamos as 3 no mesmo grupo de amigos, e também os vizinhos do nosso prédio, porque aquele é um condomínio, tem 3 prédios, e no nosso ninguém reclama. Nos outros 2 já houve episódios em que as pessoas reclamaram, portanto... tem sido no nosso apartamento sempre, que é incrível, eu adoro, tenho mais tempo para me arranjar, está ótimo. Isso é mesmo interessante e importante. Por exemplo, as minhas colegas de casa são bastante mais tranquilas, é tudo muito na sua, que para mim também é bom, que eu sou aquela pessoa que gosta de chegar a casa e ter o seu sossego, e não sei se lidava bem com pessoas que não me fossem tão próximas, que tivessem assim uma vida muito louca, por isso
De vez em quando elas acham que eu sou a fada madrinha, que as coisas aparecem limpas e ninguém sabe muito bem de onde, porque ninguém limpa nada se eu não limpar, mas são bastante simpáticas, também não são super porcas, estou a exagerar um bocado. Sim, mas há sempre essa, sim, essa coisa. Mas se as coisas não são limpas, há sempre alguém que limpa e muitas vezes acaba por me calhar a mim, mas está a ser super bom. Também me faz desenvolver skills Skills de limpeza. skills de limpeza que eu antes claramente não tinha. Pois, nós por acaso nesse aspecto, isso era uma das minhas preocupações no início, porque pronto, não sabia como é que ela era ainda, não sabia também a nossa dinâmica, mas nunca distribuímos tarefas, ela só um dia decidiu que ia limpar tudo e limpou, e portanto eu senti-me na obrigação da próxima vez sou eu. Pronto, e depois a Maria fez exatamente a mesma coisa e pronto, tempos em tempos, ainda hoje, acordei e estava a cozinha toda limpa. Isso é ótimo, vocês orientam-se mesmo bem, então. Sim, super bem, não temos sequer problemas de comunicação, nem de comunicar, porque nós não precisamos, nós só fazemos. Também estão em ciências da comunicação, mal era se não soubessem soubessem comunicar. Exatamente. É verdade. Mas, pronto, eu lá está, nunca tinha vivido sozinha, e eu acho que uma coisa super irritante, mas super, é planear o que eu vou comer e cozinhar quase todos os dias. Eu não aguento, isto não é vida para mim. E pior que isso, ir às compras. É que em Lisboa eu não estava habituada. Péssimo! Eu amo ir às compras, é a minha atividade preferida do dia. Meu Deus. Eu odeio porque eu esqueço-me sempre de alguma coisa e tenho sempre que voltar ao supermercado. Eu tenho 2 supermercados a 2 minutos da minha casa, então para mim é a maior diversão ver as prateleiras, ver o que é novo, o que é que não há em Portugal. Pronto, tenho esta completa obsessão. Mas sim, é muito chato decidir o que é que vou comprar. O que eu faço sempre é comprar um monte de carne, congelar tudo, então no dia é só tirar e fazer um arroz. Por falar nisso, acho que o prato que eu mais comi até agora foi bife de frango com arroz branco. E vocês? Olhem, eu sinto que nós já fizemos tantas vezes este prato e depois nós não sabemos controlar nas quantidades. Então fazemos quantidades industriais e ao terceiro dia, meu Deus, já estamos fartinhas de comer aquilo, que é massa com carne picada em natas. Ai, que bom! Mas vocês cozinham para vocês as duas? Sim. Ah, boa! Sim, por acaso temos feito isso. Vamos às compras as duas, dividimos as coisas e fazemos almoço e jantar juntas. Isso é ótimo, porque há menos probabilidade de errarem nas quantidades. O problema de cozinhar para uma só pessoa é que é terrível, porque eu, pelo menos, eu estou sempre a fazer, como tu estás a dizer, faço sempre quantidades industriais. E depois sou eu que como. Mas, sim, assim, e estou a comer o mesmo arroz durante uma semana. Isso é bem mau. E é o que me acontece sempre. Mas a Maria é super regrada. A Maria é que me controla. Eu estava habituada em Lisboa a cozinhar para uma só pessoa. Então, eu até sei bastante bem as quantidades de arroz e de massa. Mas o problema neste prato é que quando nós fazemos um pacote inteiro de carne picada, que são às vezes 500 gramas, 700, pronto. E então começamos a pensar, quanta massa é que temos de fazer para esta quantidade de carne? E é sempre mais, mas muito mais. Mas eu, por acaso, sinto falta de cozinhar só para mim. Acho muito estranho cozinhar só para uma pessoa e faz-me um bocado de confusão. É das poucas coisas que eu sinto falta de ter uma colega de casa parceira que é fazer o jantar para duas. Acho que é estranho esta coisa de fazer comida só para um. Então, e para vocês, consideram que foi fácil fazer amigos? E qual é que é o melhor sítio para os fazer ou para conhecer as pessoas em Roma? Olha, no meu caso foi muito fácil, eu posso dizer. Eu cheguei e no primeiro dia conheci logo pessoas e comecei logo a fazer amigos. E acho que isto também se deve bastante à ESN. Isto já foi falado em muitos outros episódios do podcast, mas é verdade, porque quando tu vais aos eventos que eles organizam, e aqui em Roma nós também temos outras organizações para além da ESN, temos uma que é a Erasmus Life, temos algumas, porque pronto, também há muitos estudantes aqui, e tu, a partir do momento em que conheces uma pessoa, está feito, começas a conhecer outra e depois a outra leva-te a outra, então é como uma bola de neve. A partir do momento em que tu começas, já não consegues parar, porque depois as pessoas apresentam-se a outras e a tua rede vai sendo alargada. Então, para mim, eu acho que foi bastante fácil. Na primeira semana eu também fui a todos os eventos e mais alguns que conseguia. Na primeira semana não, até agora eu ando a ir a muitos eventos e a muitas coisas, e também quando tu sais muito para ir aos eventos, e não digo só sair à noite, é sair para
eventos culturais, por exemplo, sei lá, painting and wine, ir a visitas a museus, coisas, e claro, sair à noite também, tu acabas sempre por conhecer pessoas e depois fica fácil e depois acabas por conhecer pessoas com quem tu te identificas e muito giro. Muito giro. Olhem, eu tenho uma opinião um bocadinho diferente. Eu acho que é muito fácil de conhecer pessoas. Não acho muito fácil de manter amizades, porque eu acho que Roma é uma cidade super grande e não tens aquela questão que vocês estavam a dizer de fazer convívios no prédio. Se queres estar com alguém, muitas vezes tens que atravessar a cidade e fazer 40 ou 50 minutos de transporte e depois para voltar é muito mais. E eu tenho descoberto que sou uma pessoa muito mais caseira do que eu achava que era. Então, para sair à noite não é algo que me puxe muito, então eu acho que para conhecer pessoas não é difícil, mas não é tão fácil como se eu fosse uma pessoa muito de sair e de estar sempre disponível. Acho que fazer amizades em Erasmus é mais fácil se fosse uma pessoa que está permanentemente disponível. Eu tendo descoberto que não sou esse tipo de pessoa, acho que é mais difícil, mas ao mesmo tempo não acho impossível, e já conheci pessoas de quem gosto muito e com que me identifico bastante. Acho que às vezes temos que procurar no sítio certo e perceber que nem sempre é tão fácil de fazer amizades se não fores aquela pessoa que está sempre disponível para sair à noite e para sair e que também precisa do seu tempo e do seu espaço. Na minha perspectiva, também acho que foi bastante fácil de conhecer pessoas na faculdade. Se tiveres alguma abertura para fazer amigos na faculdade, acho que também é um bom sítio, que eu acho que não é tão falado, mas muitas vezes conheces pessoas e até acabas por ter mais áreas de interesse, porque são do mesmo curso que tu. Eu estou a fazer cadeiras em inglês, por isso também tenho muitos colegas meus que são de Erasmus, por isso também acho que é um sítio mais fácil para conhecer outras pessoas. Deixa-me só acrescentar uma coisa ao que tu disseste. Eu concordo contigo nesse aspecto de como Roma é uma cidade enorme, claro, tens que fazer um bocadinho mais de esforço se queres estar com as pessoas. E outro sítio, uma coisa que eu também acho que ajuda muito a fazer amigos, e eu estou a falar da minha experiência, claro, porque cada pessoa é diferente, é falar a língua. Isto para o caso de amigos italianos, diga-se. Porque eu tenho alguns amigos italianos e eu comparo com, por exemplo, as minhas outras amigas que eu conheci e os amigos que conheci através de eventos da ESN e através de outros eventos, e é muito mais difícil se tu não conseguires falar a língua, porque eu sinto que os italianos estão menos dispostos a abrir o seu grupo de amigos para ti do que os alunos de Erasmus. Mas se tu falares a língua, torna-se mais fácil. E vocês? Pronto, eu e a Maria acho que partilhamos as duas da mesma experiência, ou praticamente da mesma experiência. A meu ver, como nós já tínhamos dito, vivemos todos no mesmo condomínio, os alunos de Erasmus. Portanto, desde o dia da introdução, do primeiro dia, o dia da abertura... Foram 2 dias que a Universidade deu de apresentação, e as pessoas que nós conhecemos nesse dia mantêm-se até hoje no nosso grupo de amigos e são todas de Erasmus e vivem todas nesse condomínio, portanto tornou-se tudo mais simples, mais fácil. E depois, com o tempo, só vieram-se juntando outras pessoas e agora somos uma grande rebolada de pessoas. E ainda ontem, agora há 2 dias seguidos que são 8 da noite, tocam à campainha, está a minha amiga grega, a Ioana, a dizer: apeteceu-me vir cozinhar para aqui, e pronto, traz um tacho com arroz cru e coisas para cozinhar, e depois do nada já estavam mais 4 pessoas aqui dentro e metemos uma coluna aos altos berros. Os alemães fizeram uma coisa da Alemanha que é um vinho quente, nunca tinha experimentado, é super bom, e ficámos todos. Um de nós tinha, que é o Marvin, também é alemão, tinha uma televisão no apartamento dele, decidiu que só que ia sacar da televisão e metê-la no meu apartamento, e do nada estávamos todos a ver Baywatch enquanto eu comia arroz com tomate e bebia vinho quente. E pronto, isto é assim, acho que aqui é super fácil de fazer amigos. Acho que mesmo sendo ou não uma pessoa de sair, ou estando mais disponível ou menos disponível, acho que estarmos todos perto acaba por facilitar bastante este contacto entre nós. Sim, eu acho que a experiência de Erasmus é muito mais intensa numa cidade pequena, porque vives permanentemente. Acho que a cidade grande tem outras vantagens. Sim, isto aqui é uma autêntica aldeia. Se tu fazes uma coisa, obviamente que toda a gente depois já vai saber. Não, sim, isto é a vila das fofocas.
toda a gente sabe tudo, partiste do dedo mindinho, no minuto a seguir já toda a gente vai saber. Não tem noção. É assim bastante... Não dá. Toda a gente sabe tudo e... Não. Muito ciências da comunicação. Muito ciências da comunicação, é verdade, mas a maior parte Roma não é de muito, ciências da Roma é muito comunicação. diferente, tem uma oferta cultural e de coisas para visitar completamente absurdo. E depois é isso, tu sentes que nunca te fartas, que tens sempre imensas coisas para fazer, imensa coisa para visitar, até sentes um bocado de FOMO de... ainda não conheço a cidade toda, ainda não conheço os cantinhos todos. E depois, Itália em si é gigante e temos aproveitado as duas para viajar. E era isso que eu vos queria perguntar, quais é que foram os vossos sítios preferidos até agora? Em relação a isso das vantagens e das desvantagens, eu sinto que Vaz é uma cidade muito pequenina, eu sinto que já vi tudo. Então, por exemplo, nós vivemos do lado de cá da ponte e do lado de lá é o centro da cidade. Nós vamos para onde quer que seja, a paragem de autocarro é a mesma. Tudo é ali, tudo é perto umas coisas das outras. E comparado com Roma, assim, monumentos para ver, história, cultura, tem muito pouco, na minha opinião. Tem muito mais a ver com a natureza. A Finlândia é muito mais natureza. E pegando nisto, leva-me a um dos meus sítios preferidos, que são os lagos. Porque em ambos os lados das nossas casas existem lagos. E entre janeiro e fevereiro foi incrível porque os lagos estavam congelados. E foi uma experiência que eu nunca tinha tido, que a Madalena nunca tinha tido. Nós andávamos lá de cima dos lagos congelados, nós víamos as auroras, nós víamos o pôr do sol, dávamos passeios por ali, todos juntos, assim... Quando havia auroras, todos os grupos de Erasmus iam para lá. Opa, mas eu sempre morri de medo. Eu não, super tranquila. Sempre morri de medo de andar em cima de um lago. Nós uma vez fomos para o lago, éramos uns 30, para ver uma aurora. Só que a coisa das auroras, isto faz-me sentir, sei lá, um século atrás. O que é bom, de uma boa maneira, na medida em que nós recebemos uma notificação no nosso telemóvel da aplicação das auroras a dizer poderão ver uma aurora. E tu tens de escolher, ou vais agora lá para fora e ficas a olhar para o céu durante 2 horas até que possa aparecer uma aurora durante 5 minutos, ou não, é muito pouco provável que consigas ou sair. começas-te a vestir e quando sais da porta ela já desapareceu, também já aconteceu. É isso, tu é super, não sabes o que é que vai acontecer, tens de só ir ter com as pessoas, vão todos para o lago e ficam lá a conviver e à espera que aconteça alguma coisa que pode nunca vir, atenção. E pronto, eu morria de medo, estávamos uns 30 no lago, do nada só ouço um brrr, que é o gelo a separar-se, sabem? E começo a chorar, eu não aguento. Começo a chorar, já achar que eu ia morrer, ali, estávamos mesmo no meio do lago, portanto nem sequer era água pelos tornozelos, não, ias lá para dentro com 1000 camadas de roupa, e depois começámos a fugir, claro que começámos a fugir, mas sim. Mas estava tudo bem, porque aquilo tem É vários isso, ficou metros tudo de gelo, portanto, Mas caiu não se partiu. um grande Não. bloco, fez aquele estrondo, mas continuou tudo bem na nossa plataforma, não houve nenhuma tragédia, nada de grave. Ai, tudo que bem. medo. Terror! Que terror! meu É Deus. assim, mas também nos estamos a esquecer do Fontana Club. Sim, a nossa discoteca de eleição, que é onde todos os eventos da SN, de sair à noite, acontecem. A discoteca maior, a Fontana Club. Aquilo nos primeiros 2 meses, nós não saíamos de lá, eu já não via Fontana à minha frente. Agora não, agora já estou a sentir a falta dela, porque já não vou lá Eu não vou lá ao se mês. calhar um mês. Mas há mais do que uma? Há o teatro, Perdoem se isto é muito Há ignorante. vários bares. Eu diria que discoteca é só aquela. não, o teatro também é discoteca, mas nós nunca lá fomos, ainda. Ah, ok. O teatro. A cena da Finlândia é que se tu queres, sei lá, queres beber uma long drink, queres beber um shot... Não bebas, Tu bebe não em vais casa. beber porque um shot são 7 euros. Tu não vais beber. Mas aqui em Roma também é muito mais caro do que eu estava à espera. E há sempre pagamento para entrar, é sempre 7, 8 euros para entrar. Ah, isso aqui não. Fontana. Nós nunca pagamos para entrar em lado nenhum. Ouvintes que queiram ir para a Finlândia, por favor, tenham noção que o álcool é super caro. Super. E o resto das coisas estão a achar Yeah, e o muito resto das caro coisas? face a Portugal? Sim. As compras, eu sinto que a carne e o peixe é o dobro. O resto é assim mais ou menos os mesmos preços de Portugal. Mas também têm menos oferta. A carne e o peixe aqui também são bem mais caros, mas o resto... Mas o resto é mais ou menos. Mais ou menos.
Sim. Um bocadinho mais caro, no geral. Também E fruta e legumes também é muito sim, mais caro. mas a zona que eu moro aqui também não ajuda porque só tenho supermercados pequenos. Tu moras na pior zona para fazer compras, que é a zona mais eu cara. moro na zona onde moram os velhos ricos. E eu, uma estudante sem dinheiro. Mas pronto. Olhem, eu estou a adorar todos os cantinhos de Roma. Acho que o meu sítio preferido até agora é o Orange Garden. Eu ia dizer isso. Aquele sítio é fabuloso, eu adoro aquele sítio. Mas também quero incluir aqui as 2 viagens que fiz até agora, que eu amei de paixão, que foram Florença e Nápoles. Nápoles é completamente caótico, sujo e as pessoas falam alto, mas tem um charme. É muito autêntico. Por esta descrição, ninguém dá nada, mas é completamente diferente. É o típico estereótipo de Itália. E eu amei Nápoles e Florença. Toda a gente diz que tem um charme e uma luz encantada que eu ao início não estava a perceber, até ver o pôr do sol lá e chorei. Olhem, chorei. Emocionei-me mesmo de sentir-me presente e Florença tem uma energia que... Olhem, tenho uma energia que vou lá amanhã, de tão pouco que eu gostei, que vou repetir. E espero voltar a ir lá outra vez em Erasmus, que eu amei aquela cidade. Como a Constança estava a falar, o Jardim das Laranjas é um sítio, para quem não sabe, onde nós vemos o pôr do sol sobre a cidade e é literalmente um jardim cheio de laranjeiras. E é lindíssimo. E tem sempre bons músicos. Tem sempre música porque geralmente boa os lá. músicos em Roma são meio fracos. Isto é unpopular opinion, mas eu acho que os músicos em Roma são péssimos. Também não diria tanto, mas pronto, enfim. Há muita gente a cantar mal em Roma e a tocar mal. Eu não sei se concordo, mas enfim, pronto. Sim, esse jardim é mesmo especial, é pequenininho, nunca tem multidões e o pôr do sol de lá é a coisa mais linda de sempre, é perfeito. Mas eu adoro Roma toda no geral, gosto muito desse sítio, gosto muito de outra zona para ver o pôr do sol chamada Gianicolo, que fica por trás do Vaticano, que também é tipo um miradouro que inclui um passeio, uma passeggiata. Sim. Onde tu consegues ver toda a cidade também lá de cima e nunca tem lá ninguém. Portanto, eu diria que é assim o meu sítio aqui em Roma. E tu, Madalena? Pronto, eu já tinha concordado com aquilo que a Maria disse, mas acabei por não incluir os países e as viagens que nós já fizemos com a ESN. Eu gostei bastante da viagem à Lapónia. Eu acho que a Lapónia é aquele sítio mágico que toda a gente quer ir a certo ponto da vida. Não sei, se calhar estou enganada. Eu pelo menos queria ir à cidade do Pai Natal, queria ver como é que era aquilo. E é brutal. Eu adoro, era neve por todo o lado. Estava nas minhas 7 quintas. Nós apanhámos relativamente bom tempo. Apanhámos 10 graus negativos. Era suposto estar muito pior. Mas não conseguimos ver auroras. Desculpem. Sim. Ainda não viram nenhuma aurora até agora? Não, na Lapónia não vimos. Não, na Lapónia não conseguimos porque houve nuvens todos os dias. Mas em Vassa estamos sempre a ver. E houve uma semana que era todos os dias havia. Isso é mesmo giro. Olhem, aqui em Roma faz 10 graus e eu já estou a morrer de frio. Não sei mesmo como é que vocês aguentam. Para mim, está a ser muito mais frio do que o que eu pensei. Eu estou... sério. Está muito frio aqui para mim. Hoje estão 7 graus e eu estou de t-shirt. Mas isso é dentro de casa, porque as casas são muito boas. Sim, dentro de casa. Mas lá fora só usei uma camada de camisola. Não consigo perceber. Uma autêntica finlandesa, eu diria. É o hábito, é super o hábito. O que faz com que, por exemplo, em Portugal eu sinto muito, quando estão 10 graus, as casas já começam a ficar frias. Sim, enquanto que Roma é igual. Aqui, não, estão menos 10 graus e as casas continuam nos seus 20 e tal graus. Portanto, é isso que não faz com que o frio nos incomode tanto, apesar de ser muito mais frio do que em Portugal. E pronto, porque nós entramos num espaço, seja ele qual for, além das casas, espaços públicos, é um calor enorme, sim. Sim, e também queria, para não desviar muito, falar da Suécia. Acho que o cruzeiro foi louco. Eu adorei o cruzeiro. E a viagem de cruzeiro à Suécia foi super gira. Estocolmo é uma cidade super, super pitoresca, super engraçada, super bonita.
Tiraria mais tempo para visitar, como é óbvio, mas acho que a experiência que eu tive de visita lá foi bastante gira. Tivemos um guia e tudo, que nos contou um pouco da história. E a experiência de estar no cruzeiro em si, insubstituível, fazia um amanhã. Se me dissessem vamos amanhã para o cruzeiro, eu ia amanhã para o cruzeiro. E pronto. Para adicionar mais um sítio aqui em Vasa, é o ice swimming. É o sítio onde mergulhamos e com o pôr do sol fica incrível. Vocês meteram-se num lago gelado? Sim. Assim, as minhas ideias mudaram tanto desde que eu vim para Erasmus. Eu antes dizia, nunca na vida vou andar de cima de um lago congelado, ainda parte, já fui. Não vou fazer ice swimming, que aquilo deve ser horrível, já fui. Mas imaginem, o ice swimming é mesmo só pela experiência, porque aquilo tu entras e sais logo, porque eu só consegui sair porque eu agarrei com as minhas mãos no corrimão e puxei-me, porque as minhas pernas pareciam que estavam bloqueadas de tão frio, aquilo já não mexia mais. Foi super lindo. Tudo uma coisa brutal. Depois que o pôr do sol foi tão... E nós temos um vídeo que nós gravámos quando 2 das nossas amigas nos vieram visitar cá. E nós fomos fazer as 4 ice swimming e por acaso calhou na primeira vez também para mim e para a Madalena. Então nós temos um vídeo que começámos a gravar e nós, vamos entrar às 4, que é para ter assim um vídeo bonito, tipo às 4. Não. A primeira entra, sai a correr, vai para o balneário. A segunda faz o mesmo, a terceira o mesmo, a quarta faz o mesmo, o telemóvel fica lá sozinho a gravar, porque não dava para passar mais 1 ou 2 segundos só para agarrar no telemóvel e ir para o balneário. Não dava mesmo. E nós a gritar. Frio. Não, disseram... a primeira disse... não consigo levar o meu telemóvel, ele está a gravar, por favor. A seguir levem-no. Eu só sei que eu fui a última e eu olhei para o telemóvel e pensei... Não dá. Mas pronto, é uma experiência para contar mais tarde. Sem dúvida. Agora, a parte um pouco mais chata... O que é que acham da universidade? Foram bem recebidos pelos professores, pelos outros alunos? Nós temos experienciado um ensino completamente diferente, mesmo nada a ver com o português. Aulas presenciais tivemos só numa cadeira e foram 5 dias. Tivemos um exame a uma cadeira só. Portanto, é assim, estudar, eu tenho estado assim no bem bom. Só estudei assim para o exame de espanhol, que também... foi relativamente fácil, espanhol, portanto. E o resto das cadeiras, nós podíamos estar em qualquer parte do mundo. Há aulas online e muitas das cadeiras nem sequer há aulas de todo. Temos documentos de leitura e vídeos para ver e temos que entregar trabalhos com base nisso. Praticamente tem sido assim. Mas em relação aos professores, com os quais já contactámos... têm sido super acessíveis e mesmo os serviços públicos no geral, super simpáticos. O que contrasta com a opinião e com a fama que os finlandeses têm de serem rudes e frios. Na minha opinião e na minha experiência tem sido totalmente o oposto. Sim, os meus pais... Não, é o país mais feliz do mundo. Sim, mas não é porque as pessoas são felizes. Eles têm que ser simpáticos. Não é porque as pessoas estão aí, não sei o quê, aos pulos e tal. Nós, por acaso, logo no primeiro dia de introdução à faculdade, do dia aberto, foi lá um senhor que foi fazer uma apresentação e que por acaso foi que me chamou mais a atenção, que é um senhor britânico que casou com uma senhora finlandesa e que acabou por ficar a viver cá na Finlândia, que disse, como vocês sabem, a Finlândia é o país mais feliz do mundo, mas eu acho que vocês ainda não percebem bem esse conceito e quero que cheguem ao final dos vossos Erasmus a perceber porque é que a Finlândia é considerado o país mais feliz do mundo. Não é porque as pessoas andam a sair a rir todas umas das outras e estão super felizes. Não, mas é só porque é um país onde tudo funciona. Tu tens um autocarro às 4h10, o autocarro não vai aparecer às 4h30. Percebem? Exatamente igual a É muito parecido. Roma, Estamos os transportes. Igual. Não, Parece que me estou a ouvir a mim a falar. Mas Um parênteses. Não. Os transportes de Roma fazem com que os transportes de Lisboa sejam de topo de gama. por favor, volta Carris. Estou com saudades. Eu nunca falei mal de ti, metropolitana. Eu nunca falei mal de ti, Carris. Eu não percebo. Eu outro dia cheguei às 9h ao metro e saiu um anúncio que não iam passar mais metros naquele dia. Às 9h. É normal. Em Roma, uma das maiores cidades do mundo, a terceira cidade mais visitada na Europa, os transportes são uma merda. Pronto, eu posso ter isto. Eles merecem. E depois, um Uber, 5 minutos de um Uber são 30€. Na Finlândia Porque eles não também. têm quase oferta nenhuma.
Então aqui a maioria das pessoas o que fazem é alugar bicicletas ou trotinetes, porque senão tu não chegas a lado nenhum. A primeira coisa que eu vou fazer quando chegar a Portugal é apanhar um Uber e ir beber uma Summersby. É a primeira coisa que eu vou fazer, que eles aqui também não têm cidra. Pois, também não têm, é verdade. Então, mas só voltando ligeiramente atrás, vocês não têm presença obrigatória nas vossas aulas? Não temos. Ou têm? Não. Mas não, atenção, as pessoas estão isso é muito diferente daquilo que eu esperava, não sei porquê. Eu esperava um ensino super... Pois, também eu achei que íamos andar ali certinhas, direitinhas. Não, andamos tortas. E ainda hoje estava a almoçar com os meus colegas lá na cantina da faculdade e esse é outro sonho. A Maria não sei se concorda tanto, mas já vou falar disso, mas estava a falar que estava com os meus colegas e um deles disse-me: acabei de receber a nota de um exame que fiz, que o professor disse que ninguém passava esta cadeira, mas eu não estou a perceber porque todos os alunos de Erasmus estão a tirar super grandes notas enquanto os alunos finlandeses acham que isto é super difícil. E fiquei a olhar para ele, tipo, a sério, porque a ideia que eu tinha é que as coisas aqui iam ser de uma dificuldade astronómica, que íamos andar super atarefadas. Exatamente o oposto, eu sinto que estou de férias desde janeiro. Não, desde que acabou o primeiro semestre eu estou de férias, só tenho casualmente de entregar assim uns trabalhinhos e depois temos sempre as melhores notas, temos 100% a tudo. E portanto, estou nas minhas 7 quintas. Mas o que é que tinhas dito, Sofia? Não, só estava a perguntar se a presença era obrigatória. Não, super fixe. E depois a faculdade, tipo, primeiro, a minha primeira impressão é, aquilo cheira a hotel, aquilo é um hotel, aquilo tem quadros, aquilo tem assim, aquilo é super, super moderno. E depois... No primeiro dia era a Madalena assim para as pessoas: olha, isto é uma universidade privada. Mas não é. Não, depois chegam à cantina, aquilo parece o buffet de um hotel, a cantina hotel, que é, tens 2 tipos de pratos diferentes, tens o vegetariano e depois tens outro, mas depois tens vários tipos de acompanhamento, podes misturar os dois se quiseres, podes pagar mais consoante o que tens, podes pagar menos, whatever. Tem máquinas automáticas para te meter a água, e agora, calma, eu estou espantada com isto, vocês metem o copo naquela máquina, aquilo automaticamente cai a água, e assim que o copo está quase cheio, a água para. Super certo. É evolução. Certos que me irritam. Irrita, mas é brutal, irrita num bom sentido. Aquilo funciona tudo super bem. Uma coisa que eu mudaria, eles não têm moedas pretas, não têm moedas de 2 cêntimos, de 5 cêntimos, não têm. Portanto, ontem eu queria pagar com dinheiro o meu almoço de 1,98€, dou uma moeda de 2€ e a mulher não me dá troco. Espera aí, vamos fazer uma pausa. O almoço custa 1,98€? Custa. O que é? Não. O que é que inclui esse almoço? Espera aí que eu não estou bem. É assim, eu vou dar a minha opinião, que acho que é um bocado contrária à da Madalena em relação à comida. Eu, nos primeiros dias, estava assim: ai meu Deus, 1,98€, esta comida é incrível, dá-me a quantidade que eu quero, estava maravilhada com aquilo. Mas não sei porquê, agora, ultimamente, a comida não tem estado nada boa, não gosto, não me sabe bem, não está boa. Mas pronto, 1,98€, vamos ao supermercado, é o dobro do preço de Portugal, portanto, cantina sempre. Uma coisa que me faz imensa falta é... eles não têm nem sopa, nem fruta. Isso, para mim, é essencial. Pois, isso realmente faz diferença. Para um bom português faz falta. Mas vocês não têm noção, tem 1000 saladas diferentes que tu podes misturá-las todas e criar assim a rainha das saladas. Depois serves-te a quantidade que tu queres do que está disponível. Nós também temos vários tipos de cantina. Nós vamos à mais barata, mas há outra que se paga 2€ e tal. Pois é, nós temos várias cantinas, eu esqueci-me de referir isso. Pronto, e depois temos a disponibilidade de todos pães. Eles têm bancas lá na cantina com pães, full pães enormes. Têm facas disponíveis lá com 2 tipos de manteiga, a salgada e a normal. E depois tu serves-te a quantidade de pão que tu queres. Se quiseres levar um pão inteiro, levas um pão inteiro. Daqueles assim mesmo grandes, sabem? Do Lidl. Mas não é do Lidl, aqueles são assim de sementes e coisas assim. E, é brutal. E uma cena é, depois, tu quando acabas a tua refeição, tu levantas o teu tabuleiro e és tu que, se não comeres tudo, vais para um lixo biodegradável, és tu que tens de separar as tuas coisas, és tu que tens de colocar... Detesto fazer isso, mas pronto. Eu adoro, eu acho super inovador. Tipo, és tu que tens de colocar o teu prato no sítio dos pratos para irem para lavar, os talheres no sítio dos talheres, estão a ver?
E depois eu sinto que tudo funciona tão harmoniosamente. E a cantina está aberta à noite também ou não? Boa pergunta. Nós nunca jantámos Acho que lá. está aberto para jantares. Nunca jantaram Mas lá? Os almoços deles é tipo às 11, meio-dia. E os jantares acho que é 6. Eles também jantam super cedo, portanto eu suponho que aquilo a partir das 6 deve estar fechado. É isso. Isso é perfeito. Eu vou-vos dar um bocadinho de como é que é a minha realidade aqui em Roma, porque é completamente diferente. Primeiro, não há cantinas nas faculdades. A minha faculdade é uma das maiores aqui de Roma, é Roma Tre, e não tem propriamente cantina lá dentro. Só tem cantina dentro de um e meio departamento, digamos, porque o outro nem sequer pode ser considerado. E a faculdade está espalhada por vários sítios. Então, de todos eles, só num sítio específico é que tem a cantina. E uma refeição, se tu chegares lá e comprares, como nós normalmente compramos nas nossas universidades em Portugal, em que chegas lá, trazes o tabuleiro e pagas, custa 6,75€. E não é a melhor coisa do mundo. Tipo, é bom, eles aqui têm sempre o primeiro prato, que é o prato de massa ou de alguma coisa assim do género. Depois tem o prato de carne ou peixe, que é o segundo prato. Não tem sopa, mas tem fruta, tem pão e tem a sobremesa. E é este preço e não existe em quase lado nenhum. Portanto, é muito mais caro e eu, a maioria das vezes, acabo por apenas cozinhar ou então arranjar outros sítios, porque aqui, se tu souberes, ainda consegues arranjar alguns restaurantes onde consegues algumas refeições tipo a 6€, 5€, então às vezes só compensa mais ires ao restaurante do que estás a ir à cantina da faculdade. Portanto, apreciem isso que vocês têm aí, porque não é toda a gente que tem essa realidade. Por 1,98€, eu estou em choque. É super. E acho que se não tivéssemos o cartão estudante era tipo 4€ e tal. Mesmo assim continua a ser super barato. Eu estou na universidade privada, que não parece uma universidade privada, e eu acho que aquilo nem tem cantina, tem um bar que eu nunca entrei, porque eu moro mesmo super perto da faculdade e tenho descoberto que adoro cozinhar. Aprendi a fazer sopa, a primeira não calhou muito bem, mas a segunda e a terceira foram assim fabulosas. Agora, voltando um bocadinho atrás, eu cheguei e tinha as minhas cadeiras no Learning Agreement todas em italiano. No dia da apresentação percebi que ia ser impossível de fazer cadeiras em italiano, porque na minha faculdade, pelo que eu percebi eles são muito intransigentes com alunos de Erasmus a fazer cadeiras em italiano. Tanto que à primeira aula que eu fui, o professor foi super rude, eu disse-lhe que era aluna de Erasmus, ele perguntou, e então, queres que eu te faça o quê? Eu digo, não, era só para dizer, para o professor estar a par. Mas depois acabei por descobrir que a minha faculdade, não em aulas de licenciatura, mas em aulas de mestrado, tem bastantes cadeiras em inglês, por isso estou a fazer 4 cadeiras de mestrado em inglês e uma cadeira em italiano, mas é uma cadeira sem avaliação. Tal como vocês, as minhas aulas podem ser todas online. Eu não sei se as presenças contam ou não, ainda não percebi, mas a princípio não, acho que é só o exame final que conta. E pronto, estou a achar que é bastante similar com Portugal, é um ensino muito teórico. Uma coisa que eu não estava nada à espera é que os alunos italianos, não de mestrado, mas de licenciatura, se comportam muito como nós nos comportamos no eu ia dizer high school, no secundário. São muito infantis, sinto que é muito turminhas e os mesmos professores não são muito sérios, se calhar também é da minha experiência da faculdade, mas sinto isso. Agora, quanto aos exames, se é fácil ou não sei, que eu ainda não fiz nada, mas tive uma conversa com a minha colega de casa que está cá há um ano, ou seja, está a fazer um ano de Erasmus, e disse que no primeiro semestre foi super fácil, que passou toda a primeira, que nós cá temos 3 fases de exames, ou seja, se não passarmos à primeira podemos ir à terceira. Ou até mesmo podemos não fazer na primeira, se nos apetecer ir só à terceira, podemos ir só à terceira, não há problema. Vocês vão ficar chocadas com a nossa cena de exames, mas continuem. E pronto, eu acho que é isso, por isso não sei se está a ser fácil ou não tenho prestado grande atenção. Pretendo 2 semanas antes da semana de exames me trancar em casa e estudar a matéria toda, mas também só são 3 meses de aulas, por isso acho que não vai ser assim tão... Porque nós dia 17 de maio já ficamos de férias, depois temos exames até julho. Para mim, as minhas aulas acabam a 31 de maio, portanto é um bocadinho mais, e depois a minha época de exames em junho, mas para mim eu também posso faltar às aulas,
não tenho aulas que sejam com presença obrigatória. Também posso ter todas as aulas online, o que é ótimo. Acho as aulas bastante acessíveis, é tudo muito teórico, portanto muito parecido com Portugal. O meu caso foi um bocadinho diferente da Constança, porque eu estou a fazer as cadeiras em italiano, só tenho uma que é em inglês, e na minha faculdade eles não se importam se tu fores aluno de Erasmus e que estejas a fazer aulas de italiano. Aliás, eu vou fazer 3 exames em italiano e outros 2 vou fazer em inglês, por escolha, porque quer dizer, um deles é obrigatório ser em italiano. Vou fazer um exame oral em italiano, portanto vamos lá ver como é que isto vai correr. Mas os outros nós podemos escolher se queremos fazer em inglês ou em italiano, que eles ajudam-nos bastante. E os outros alunos, sempre que eu precisei de alguma coisa, e pedi a alguém italiano para me ajudar, foram simpáticos e ajudaram. Mas aqui eu sinto que os exames são muito à base de lês estes 2 livros, o exame é sobre estes 2 livros, o que é um bocadinho diferente em Portugal, porque em Portugal normalmente os exames são sobre as aulas. Também tens que ler alguns livros e tal, mas normalmente é sobre aquilo que o professor fala nas aulas, e aqui, pelo menos na minha faculdade, é ligeiramente diferente. A nível de documentos, foi a maior confusão do mundo. Eu literalmente só fiquei com o meu Learning Agreement pronto há 1 semana e meia. Nós estamos em abril, portanto vejam bem quanto tempo é que isto demorou, porque a minha faculdade é uma desorganização total e depois ninguém quer resolver nada. Toda a gente, sempre que eu tentava resolver, alguém me passava para outro departamento ou para outra pessoa. Então era um pouco como aquele meme do Spider-Man em que está cada um a apontar para porque ninguém quer resolver o problema e só passam os problemas para a pessoa seguinte até que aquilo se resolva magicamente. Mas pronto, se forem, isto é bom, porque dá-vos skills de serem determinados e persistentes, e no fim vocês vão ficar a sentir-se orgulhosos de terem conseguido superar todas as dificuldades. Portanto, é isso, não desistir. Adoro a tua positividade, Sofia. Tem que ser, senão já tinha chorado. Os nossos exames, aquilo é incrível. Eles dão-nos um intervalo de tempo e nós escolhemos e vamos fazer o exame no dia em que quisermos. E porquê? Porque eles têm salas específicas para fazer os exames, e depois vai ser um vídeo no TikTok, vocês vão perceber melhor, que basicamente nós chegamos lá, temos um cacifo, temos de deixar tudo que temos, casacos, assim, malas, etc. Só podemos entrar com cartão de cidadão, uma garrafa sem rótulo, se quisermos, de água para beber, e temos que ter o cabelo atado para verem que não temos fones nem nada disso nos ouvidos. E entramos, temos um computador destinado para nós, porque nós já reservámos previamente o dia e a hora em que queremos fazer o exame. Chegamos lá, fazemos e pronto. Câmaras em todo o lado também. De som e de imagem, sim. E estão lá outras pessoas a fazer outros exames de outras cadeiras. O exame foi facílimo e eu tive 100%, portanto... Eu tive 96%. Parabéns, para mim. Parabéns, Maria. Sem copiar, portanto, foi com mérito. Parabéns. Sim, é exato. isso. Sem copiar. Eu estava assim, vamos lá ver como é que isto vai ser, não é? Mas pronto, foi uma boa experiência e isto dá-nos um grande espaço de manobra. Podemos encaixar as coisas que queremos fazer quando quisermos fazer, quando nos der mais jeito. Por exemplo, nós temos uma cadeira em que temos que enviar um trabalho e basicamente eles dão-nos 3 prazos e nós escolhemos aquele que queremos. Nem é um intervalo de tempo, é 3 prazos. Podemos entregar até 14 de fevereiro, até 20 e tal de abril ou até maio. Portanto, a Madalena já enviou esse trabalho, por exemplo, e eu ainda não. Portanto, cada aluno vai fazer o seu plano de estudos, vai colocar os prazos quando quer e vai encaixar tudo assim para funcionar de forma mais fácil. Portanto, isto é muito independente, autónomo, flexível e funciona tudo super bem. Damos um mail, no dia a seguir temos resposta, é tudo super tranquilo e tudo funciona no seu pleno de tranquilidade, é tudo super funcional. E atenção, que sonho. Não nos respondem como se estivéssemos a ofendê-los a mandar o e-mail. Eles fazem isto de bom grado e mesmo atendimento ao público, como dissemos. Super simpáticos, toda a gente super simpática. Eu não estou a aguentar, não estou a saber lidar com isso. Isso é mesmo bom. Condutores do autocarro que estão a arrancar, vêem-nos a correr para o autocarro e esperam. E depois quando entramos pedimos desculpa a eles. Não precisavam de vir a correr.
Meu Deus, vocês estão a ficar muito mal habituadas. Estão a ficar muito mal habituadas. E outra, nós fomos ao cinema ver um filme em brasileiro com legendas em finlandês e nós tivemos que ir a correr para o autocarro. E eu, esqueci-me do passe. Eu não vou pagar. Entro e digo, sorry, I forgot my bus card, sorry. E ele só olha para mim, diz assim, fala assim, vai, pode ir. Pronto. E foi assim. Isso é incrível. Aqui, andar de transportes públicos, para além daquilo que a Constança disse, quando eles aparecem, quando eles decidem aparecer, já é muito bom. E depois, quando tu entras lá dentro, é uma experiência em que tu estás a lutar para viver. Porque aqui eles conduzem como se a estrada não tivesse obstáculos. Estão a ver? Eles conduzem com uma venda nos olhos. Não existe. Vermelho não existe. À noite ainda é 10 vezes pior. Porque aqui, imagina, eu apanho muitos autocarros noturnos quando saio de festas ou de eventos que acabam à noite, porque pronto, depois não há outra forma de voltar, então tu voltas de autocarro noturno e toda a gente faz isto. E os autocarros noturnos ainda é pior, porque como é de noite, não está ninguém a ver, não há ninguém para parar nas passadeiras, e eles conduzem nas duas faixas, imaginem, sentidos contrários, eles andam pelas duas faixas, como se fossem as duas só deles, depois param, arrancam, travam de formas em que as pessoas caem quando estão dentro do autocarro, então tu tens que te segurar pela tua vida, se tu não te queres magoar quando estás dentro dos autocarros, é uma coisa absurda. Portanto, olha, fico muito feliz que as coisas funcionem bem na Finlândia. Por favor, não fiquem muito acomodadas, porque quando voltarem para um país normal vai ser difícil. Não. E nós podemos ver o autocarro em tempo real, no mapa, onde aquilo anda. I wish. Sim, nós conseguimos ver a quantas paragens, mas em relação a isso da condução, eu sinto que nós estamos mesmo a ficar mal habituadas. Eu sinto que todas estas coisas que nós dissemos contribuem para a Finlândia ser o país mais feliz do mundo. Porque todas as pessoas estão orientadas para fazer as coisas de forma correta, para agir pelo bem dos outros. Então, às vezes, eu sinto-me mal com uma coisa específica que acontece, que é a nossa paragem de autocarro é em frente aonde nós moramos, mas do lado de cá da estrada. Temos que passar para o outro lado da estrada, mas não tem passadeira ali, a passadeira é um bocado longe, então nós só pomos-nos no passeio à espera que os carros passem para depois passarmos, não é? Não, os carros param para nós passarmos e não estamos na passadeira. Eu fico tipo, ai meu Deus, obrigada, eu só queria que você passasse e eu já passava a seguir. Aqui ninguém para, aqui se tu queres passar tens que olhar para eles com um olhar matador. Se queres passar na passadeira, tens que arriscar a vida. É verdade. Tu começas a andar... Nos supermercados não há sequer tipo detectores de nada, porque as pessoas tipo comportam-se todas, tipo ninguém vai roubar, ninguém há nada, portanto não há detectores. As máquinas automáticas, aquilo não dá erro. Por exemplo, em Portugal, nós passamos uma água, por exemplo, e bebemos um bocadinho, aquilo já vai dar erro. Lá, podes pôr tudo sem passar, que aquilo não dá erro. O meu truque com isso é que tu tens que pesar as tuas frutas e legumes. Então eu peso um tomate e ponho 4 no saco. Já cheguei a pagar 6 cêntimos por uma maçã. That's insane, porque as maçãs aqui são muito caras. Pois são, o truque é saberes pesar tu. Não, mas aqui para mim o mais surreal é roubar souvenirs. É tão fácil. Se receberem um postal meu de Roma, de certeza que não o comprei. Olha, eu não gosto de fazer isso, eu fico com medo, porque eles aqui são muito intensos, então tipo, eu só aceito que tenho que pagar e pago. Pronto, a Sofia tem que aprender umas coisas. Por falar em souvenirs, posso-vos mostrar o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui uma carne de rena enlatada. Então isso quer dizer que já provaste rena? Quer dizer que já provei rena na Lapónia de 2 maneiras diferentes e não gostei de nenhuma. Olha, pronto. Gostei muito de uma e da outra não tanto. Porque eles têm um prato típico de rena que se chama rena santré, ou lá como é que aquilo se chama, que é rena tipo estufada, depois puré de batata, um grande pepino agridoce assim por cima e depois um doce de frutos vermelhos ao lado para acompanhar. E eu comi aquilo, não é que eu não gostasse, mas a carne de rena soube-me a borrego, não me soube a algo diferente. Então foi tipo, ok, isto é um prato... Eu queria descobrir o sabor da rena. Depois comi um hambúrguer de rena que eu adorei, mas lá está, não me soube a rena, soube-me a carnes no geral. Ai, a mim, ó.
Mas o que é que se sabe, rena? Pois é isso, eu gostava de ter descoberto, mas não descobri. Porque me soube a mesma coisa que vaca ou que borrego, pronto. Olha, eu fui com a expectativa de que rena era assim uma cena muito, muito boa. Eu acho que não sabe nada a vaca, não sabe nada a nada do que eu tinha comido. Talvez não seja grande apreciadora de borrego, eu nem me lembro de ter comido borrego, portanto. Eu só sei que eu cheguei lá, eu provei aquilo e eu pensei, porquê que eu vou pagar 30 euros por esta refeição? Porquê? Então, Na na Finlândia vocês não devem ter grande variedade gastronómica de pratos típicos, ou têm? Não. Não, quase nada. E comer fora deve ser super caro. Sim, menos no nepalês, porque nós encontramos assim um nepalês assim no meio do nada. Nós descobrimos um nepalês muito bom e estamos sempre a ir lá. Comidas típicas da Finlândia. Eu só comi a rena e depois comi uns repousados, uns doces. Aquilo é horrível, não sei como é que alguém gosta daquilo. Aquilo é preto, parece alcatrão, eu sei lá. Péssimo. E depois comi, esses gostei, comi tipo uns salgadinhos, que é uma massa assim por fora, como se fosse massa folhada, mas não tão estaladiça. E depois leva um recheio de arroz, não sou muito bem, mas juro que é bom. Mas é super e depois, bom. Assim no interior, e depois vai ao forno, não sei o que, fica assim tostadinho, e depois tem ao lado sempre um pote com ovo cozido, esmigalhado, e põe-se por cima e come-se, e eu gostei, é bom. Pronto, acho que da cozinha italiana não temos que dizer nada. Aqui não temos que dizer nada. É fabulosa. No Too Good To Go é super barato. Outro dia paguei 5 euros por 2 caixas de pizzas cheias. Sim. Tenho já pizza até hoje. Pois. Isto aqui é experimentar comida todos os dias. Sim. Eu tenho uma lista de coisas que quero experimentar em Itália, com muita coisa, tipo mais de 60 coisas, e todos os dias vou arriscando. Mas depois acaba por ser também um pouco enjoativo, porque eu sinto que a cozinha italiana é tudo um pouco mais do mesmo. A nossa cozinha portuguesa, por exemplo, é muito mais diversificada. Aqui é sempre muito massa, pizza, tomate, queijo, enchidos. Uma cena boa é os douradinhos de peixe, sabem? Eu odiava douradinhos de peixe até chegar à Finlândia, porque aqueles congelados, os mais baratos rascas do Lidl, são incríveis. Ok. São pronto. incrivelmente bons. É uma boa descoberta. São incrivelmente bons. O que eu não gosto, há muito pouca oferta de peixe nos supermercados. Acho que há mais nas peixarias, nunca explorei isso, mas... Pois, porque eles têm peixarias específicas só com peixe, então nós ainda não fomos lá, não sabemos. Exato. Portanto, nos supermercados há dois. Há salmão e há palok. Palok, pescada, talvez, não sei muito bem. Por acaso aqui em Itália eu cheguei a comprar salmão congelado por achar que ia ser assim o melhor, mas o peixe branco, tipo pescada, congelada, é ótima. Não estava nada à espera e eu aprendi a fazer meio tipo caldeirada. Mas eu não acho que tenha muita variedade. Não, tem. Não, quando estamos em Portugal é muito mais variedade, porque não é normal, nós vivemos ao lado de um... Não, eu por acaso tenho aqui uma peixaria um supermercado que tem peixaria, e o peixe congelado é muito melhor do que eu estava à espera, porque o problema do peixe fresco é que é muito caro cá em Itália. Mas então, acho que posso dizer por todas que está a corresponder às nossas expectativas, esta experiência. Sem dúvida. E por isso acho que podemos avançar para o momento PS, em que contamos a melhor história que aconteceu até agora. Ok, eu posso começar por dizer que eu tive montes de histórias pitorescas e super diferentes, mas eu vou destacar aqui uma que ressalta um pouco o meu sentido de orientação nulo, em que eu só queria ir ao hospital, nada de especial, nada de grave, mas eu precisava de ir ao hospital. Era um sábado, se não me engano, e, portanto, meti-me no autocarro. Nós temos uma aplicação que é tipo Google Maps aqui na Finlândia, porque o Google Maps não funciona muito bem, porque manda-nos ir de bicicleta. E, portanto, eu estava nessa app, localiza os autocarros, mostra tudo em tempo real, e eu entrei no autocarro e estava a ver o meu percurso até ao hospital, onde é que eu tinha de sair. Só que do nada, não sei o que aconteceu, aquilo deixou de me localizar e eu já não sabia onde é que eu estava. Não sabia mesmo, olhava pela janela, não sabia para onde é que estava a ir, então decidi ficar no autocarro, na esperança de ver o hospital ao longe. E, portanto, eu andei tanto que eu acabei fora de Vaasa, no meio de uma floresta, de um descampado. Eu sabia o que era aquilo, eu só sabia que eu estava completamente sozinha, não havia existência de humanidade. A estrada por onde eu estava a ir nem era uma estrada, era assim terra batida. Eu não sei porque é que o autocarro estava a ir para lá sequer. Eu só sei que eu
olha à minha volta e penso, Madalena, se tu continuas, tu vais parar sei lá onde. Sai antes que saias na Rússia. Tipo, sai do autocarro. Saí do autocarro. E pensei, pronto, olha, agora estou lixada porque não sei para onde é que vou, não sei de onde é que vim. Vou só começar a andar e pronto. Até ter rede, porque eu não tinha rede. Estava no meio das árvores. Então, começo a andar, estava com medo que me aparecesse um urso, e desculpem se isto soa burro, mas eu não sei se vai aparecer um urso ali no meio de uma floresta da Finlândia ou caraças, até que apanho rede e vejo que o próximo autocarro só passa dali 1 hora. E eu não queria estar ali 1 hora à espera, portanto fiz o percurso do autocarro a andar. Então às tantas estava eu a andar no meio da estrada, porque não havia sítio para os peões andarem. Portanto, eu continuo a andar, até porque aqui os carros na Finlândia não me iam atropelar de certeza, ao contrário de Portugal, que até andavam mais rápido. Portanto, eu estava na boa, vejo até um Lidl que nunca tinha visto na vida, assim no meio do nada, de campos e pronto. Até que acabo por dar com o hospital. Chego ao hospital, aquilo parecem os backrooms, não está lá ninguém. Não está lá um funcionário, não está lá uma pessoa. E eu pensava, onde é que eu estou? Eu estou numa realidade paralela. Eu saí daquele autocarro e agora estou presa num mundo sem pessoas. Continuo a andar dentro do hospital sem saber para onde é que estou a ir. Vejo 2 enfermeiras e explico-lhes a minha situação. Digo, precisava de marcar uma consulta. E elas, pois peço desculpa, mas hoje o hospital está fechado. O hospital fecha, sim. Sim, o hospital fecha. Olha, não fique doente hoje, se faz favor, que hoje não dá jeito de ficar doente, está bem? Não é? Quase arriscaste a tua vida ser comida por um urso para chegar ao hospital e ele está fechado. Não é? Sim, eles têm assim uns horários mesmo específicos. E portanto dizem-me, se quer alguma consulta vai ter de ficar na segunda-feira das, não sei, acho que era das 8 da manhã à 1 da tarde, para marcar. Se vier mais tarde também não dá. E eu, velho, pronto, obrigada. Isso parecem os serviços académicos da nova FCSH, que trabalham 3 horinhas por dia e está tudo feito. Eu adoro a nova FCSH depois desta experiência, então. Mas calma, as urgências estão sempre abertas. Mas, por exemplo, dores de garganta, problemas, tudo o que tem a ver com a garganta, não é nas urgências, é num edifício ao lado e assim tem horários específicos. Sim, também já tive uma experiência com o hospital. E pronto, é a minha história. A minha história, pensei em várias, umas mais dramáticas, outras mais loucas, mas vou contar uma que envolve algo que não poderia acontecer em muitos mais países além da Finlândia, que é o lago congelado. Então, nós tínhamos tido uma festa nesse dia, e nós ainda não referimos isto, é que lá não há nem Bolts nem Ubers, só há táxis. Quer dizer, há Ubers, mas só até uma certa hora. Portanto, se vais a uma festa, das duas uma, ou vens a pé, ou chamas um táxi e vais gastar um bom dinheiro. Portanto, como moramos todos no mesmo sítio, vamos todos juntos numa caminhada até casa. E o caminho inclui passar numa estradinha assim de terra ao lado de um lago gigante. E nisto estamos a ir e começo a ouvir uma música. Uma música a vir do lago. Olho, estão pessoas no lago. Vamos lá. Estava eu e a minha amiga Lucille, que é francesa. Chegamos, estão lá uns alemães com umas cadeiras. Cadeiras no meio do lago congelado. Cadeiras, música, havia lá um comer tangerinas, cenouras, aquilo parecia assim uma realidade paralela. E nós assim, então, o que é que está aqui a passar, não sei o quê. Pronto, e eles, um deles estava a patinar no gelo, porque aquilo é uma pista infinita, estão a perceber, o lago congelado. E ele estava a patinar e eu decidi que era bué fixe, que eu também queria patinar. Problema, ele calçava o 47 e eu calço o 36, mas eu, sim, é uma ótima ideia. Experimentei, lá patinei, caí algumas vezes, mas saí bem, foi incrível, foi lindo, parecia que estava num filme. Pronto, entretanto, mais pessoas estavam a voltar da festa, mais pessoas ouviram música, mais pessoas se juntaram a nós, isto tudo malta de Erasmus. Às tantas éramos uns 30 ali. Depois, só ouço assim, estava lá um dos portugueses, que também está de Erasmus, mais um amigo dele que estava a visitá-lo nessa altura, e disse assim, vamos atacar os franceses, e começamos a mandar bolas de neve contra os franceses contra nós, foi assim uma coisa louca. E pronto, foi assim uma experiência diferente, e claro que uma que nunca iria ter em Portugal. Uma verdadeira reparação histórica com França. E descobrimos que todos os europeus
têm a França como inimigo, portanto, perfeito. Odeiam a França, sim. Todos. É assim um ódio comum. I don't wanna be friends. E depois eles são imensos franceses nos Erasmus, estão assim todos em grupo, todos juntos. Isso é muito verdade. A única francesa que não está nesse clã é a Lucille, que é a nossa amiga. E é a única francesa fofa. É muito engraçado, porque eu também, a minha amiga francesa, com quem eu também estou sempre, também se chama Lucille. A sério? Ai, que Se engraçado. calhar é a mesma. Se calhar é a mesma. Anda de um sítio para o outro. Não se pode falar em boas histórias sem se falar de sair à noite. Numa das minhas poucas saídas à noite, fui e foi a única vez que eu tive que pagar e pagamos 10 euros por uma bebida, mas pronto. Pagamos a entrada, 10 euros, ofereceu uma bebida. Depois tínhamos uma amiga que já estava super bêbada, então eu e a outra começamos a beber. A Sofia está-se a rir porque está a antecipar a história que vem Já para sei aqui. o que é que vem. E continuamos e depois eu e esta minha amiga decidimos, ok, vamos falar ali com 2 italianos e eles oferecem-nos uma bebida e depois oferecem-nos outra, mas imaginem, não estavam a dar em cima de nós não estávamos a dar em cima deles, eles só estavam a ser italianos, pronto, a tentar ser super gentis e oferecerem bebida e nós bebemos. Há um momento em que esta minha amiga se começa a sentir mal e nos sentamos, eu a achar que estava 100% sóbria. No momento em que eu me sento, eu percebo que estou Mas sabem quando não tem aquela transição de estar tocada para estar bêbada? Eu, no momento em que me sento, fico 100% bêbada. Só que a minha amiga estava pior que eu. Então, tivemos que ir até o autocarro, eu a te segurá-la, eu ainda estive a cuidar da minha amiga, e só quando sento no autocarro é que eu percebo que estou completamente KO. Até me vir para essas minhas amigas que moram juntas, eu moro muito longe e para não ir sozinha para casa, pergunto, posso dormir na vossa casa? E elas, claro que sim, não tem problema. E eu, ok. Eu não me lembro como, estava no percurso a ver o Google Maps e vi que se saísse naquela paragem tinha outro autocarro para ir para a minha casa. E saio do autocarro, até agora não me lembro como. Quando saio do autocarro, vejo assim 2 rapazes da nossa idade a entrar numa carrinha branca de, sei lá, mercadorias. Eram 4 da manhã no meio de Roma, não sei onde em Roma, e viram para eles e pergunto gentilmente, por acaso vão para a zona do Vaticano? E eles, não sei porquê. Eu, deixam-me em casa. Eles, deixo. Uma carrinha branca com mercadorias, pensaste que era uma boa ideia. Eu achei a melhor ideia de sempre. Deram-me o telefone deles, eu meti a morada, viemos a conversar, eles já não sei bem de onde é que eram. E cheguei a casa, não sei como é que eu cheguei a casa, sei salva segura, e só no dia a seguir é que eu acordei na minha cama e percebi. Eu já não me lembrava como é que tinha voltado para casa, mas tinha gravado um vídeo, claro, aquele momento de vlogger, a dizer que tinha chegado a casa, que uns rapazes muito queridos me tinham dado play para casa, e pronto, foi essa história. Mãe, peço imensa desculpa, prometo que isto não vai voltar a acontecer, não volto a beber álcool tão cedo. O pior foi que no dia a seguir estava com uma ressaca horrorosa, e veio um homem trocar as portas da minha casa de banho, então tive que passar o dia seguinte inteiro com a maior ressaca do mundo a fazer de assistente de picheleiro. E pronto, é esta a minha dica, não façam estas coisas, por favor, nunca. Bem, eu não vou contar uma história tão irresponsável quanto a da Constança. Já aconteceu imensa coisa, nem sei bem por onde começar. Acho que vou contar só uma história mais normal, pronto, para não ser tão louca. Houve um dia que nós íamos sair à noite neste mesmo sítio. Aliás, eu não sei se não foi nesta mesma noite. É bastante eu acho que foi na mesma noite, foi na mesma noite, ok, pronto, na mesma noite em que isto aconteceu à Constança, eu, 2 horas antes de irmos para este sítio onde nós íamos sair, estava com o Flixbus aberto no computador e tivemos, eu e a minha amiga francesa, tivemos assim a brilhante ideia de, olha, e se no fim de irmos à discoteca fôssemos fazer uma viagem? Ia ser ótimo, não ia? Pronto, então, 2 horas antes de entrarmos na discoteca, marcámos uma viagem. E nós, uau, ideia espetacular. Ponto.
ela morava tipo super longe e nós estávamos já a preparar-nos para ir para a discoteca. Íamos chegar lá dali a 2 horas. Estávamos para a discoteca e tudo mais, 1000 coisas a acontecer pelo caminho, como devem calcular, não é? E nós apercebemos que, perdemos a noção das horas e percebemos que o nosso autocarro era às 5h30 da manhã. E nós estávamos dentro da discoteca e lembrámos, então, mas espera, nós não podemos ir simplesmente fazer uma viagem para um sítio que é a 3 horas daqui sem nada, precisamos, sei lá, de ir a casa primeiro buscar qualquer coisa. Pronto, então saímos da discoteca, eram 4h15, foi quando a Constância entrou lá. Já estava ela na carrinha branca. Saímos da discoteca às 4h15, fomos à minha casa. Eu nunca tomei banho tão rápido na minha vida. Eu tomei banho num minuto, fui buscar a primeira mala, metemos as coisas todas lá para dentro, metemos tudo o que nos conseguimos lembrar que fosse minimamente necessário. Depois tentámos apanhar o autocarro, perdemos o autocarro. Porque pronto, os autocarros aqui não passam, não é? Depois, quando entramos no autocarro, estava toda a gente dentro do autocarro, assim, tocada, aos berros. Estão a ver quando tem aqueles grupos ruidosos de ingleses a cantar aos berros? Pronto, era isso. E nós tipo, meu Deus, quem é que teve a ideia de ir fazer esta viagem agora? E depois lembrámos, não, espera, fomos nós mesmos que fizemos isto a nós. Pronto, depois fomos ter à casa de outra amiga para a irmos buscar, porque enquanto estávamos na discoteca, ela também, nós dissemos, olha, vem connosco, ela, bora. Marcou. E conseguimos apanhar o autocarro a faltar 1 minuto para a porta do Flixbus fechar. E nós, boa, perfeito, vai ser um dia incrível. Pronto. Portanto, depois quando chegámos à cidade percebemos que afinal não era a ideia mais incrível do mundo porque não tínhamos dormido nada, né? Fomos direta. E quando chegámos à cidade, nós saímos e achamos aquilo muito... Eu vou dizer qual é que é a cidade, porque isto assim não está a fazer sentido nenhum. A cidade era Siena. Chegámos a Siena... E nós olhamos e estávamos a achar muito estranho, porque estava muita gente na cidade, não era suposto aquilo estar a acontecer. E apercebemos que ia haver a maratona das bicicletas em Siena quando nós chegámos. Então, imaginem, nós a chegarmos, tipo, era o quê? 7h40 da manhã, a chegarmos à cidade, a vermos bicicletas por todo lado, nós sem percebermos o que raio estava a acontecer. A malta que tinha bebido na noite anterior estava morta, tipo, toda a gente a morrer de sono e a cair, e nós, não, excelente ideia. Então passámos o dia inteiro, tipo, quase sem conseguir ver a cidade, porque estavam as bicicletas a andar por todo lado e nós não conseguíamos visitar a cidade porque estava tudo fechado para as bicicletas. E depois, no final do dia, lá voltámos para Roma. Portanto, fica aqui o conselho, às vezes não dormir não é a solução. Às vezes é melhor esperar um dia e marcar a viagem, não impulsivamente. Pensar um bocadinho se vão ter pensar um bocadinho, tentar não perder o autocarro, porque pronto, fica um bocado chato. Não, por acaso tive uma situação de quase perder o autocarro, só que os transportes aqui em Itália não me desiludem, atrasam-se sempre. Pronto. Por isso, aqui em Itália quase perderes o autocarro não é um problema tão grande como se fosse na Finlândia. Pois não, porque eles vão sair tarde. Vão-se atrasar. Espero que tenham gostado de mais um episódio. Nossa parte é tudo. Até à próxima!